Olá, alunos da quarta etapa. Sou a professora Daniela Cruz Monteiro, professora de língua estrangeira inglês. E no vídeo de hoje nós vamos estudar o nosso primeiro assunto do terceiro bimestre, que é o genitive case. Então, na língua inglesa, existe o genitive case para indicar uma relação de posse, familiar, de propósito ou mesmo de origem. O genitive case ele equivale ao de em português, sendo representado na língua inglesa pelo uso do apóstrofo mais o s, em substantivos comuns ou próprios que sejam animados. Normalmente, a relação estabelece entre pessoas ou coisas. Primeiramente, destaca-se que o genitive case indica uma relação de posse. Entretanto, nem sempre a presença do apóstrofo mais o s será de fato indicativa dessa relação, pois essa mesma estrutura pode expressar o verbo be ou have contraído com o sujeito em frases afirmativas, demonstrando situações mais informais na língua inglesa que a gente vai ver a seguir. She is, she has, she has, she is. Então, vimos aí, nos exemplos 3 e 4 e no 1 e no 2, que o apóstrofo mais o s é o verbo principal, o be e o have da oração. Então, na verdade, essa é uma boa maneira para a gente identificar no contexto se o apóstrofo mais o s ele é um verbo ou um genitive case. Então, para isso, basta buscar na frase o verbo principal, pois o genitive case ele nunca ocupará essa posição. Então, observe os seguintes exemplos. Peter's beautiful house. Peter tem uma casa bonita. Peter's house is beautiful. A casa de Peter é bonita. Então, veja que no exemplo 1, o apóstrofo mais o s é o verbo principal da frase, que é o verbo to have. No exemplo 2, o verbo principal é o verbo to be, sendo o apóstrofo mais o s o genitive case. Então, é fácil o reconhecimento, porque o genitive case, ali nessa frase, tem dois substantivos, o Peter e house. Então, uma vez expressa a ideia de posse, que é o de, que é a casa de Peter. Então, as regras do uso do apóstrofo mais o s. Tendo em mente os possíveis usos do apóstrofo mais o s, vamos explorar aqui apenas o uso relativo ao genitive case. Então, de maneira mais ampla, podemos dizer que o genitive case expressa uma relação de posse. Não obstante, pode ser usado também para relação familiar, para indicar origem ou propósito. Para isso, deve-se colocar o apóstrofo mais o s, mais o substantivo animado possuidor, mais o substantivo coisa possuída em relação familiar e etc. Então, observe os seguintes exemplos. Isaac Newton's laws have changed physics. As leis de Isaac Newton mudaram a física. You will find the woman's toilet in your right. Você encontrará o banheiro das mulheres à sua direita. I'm waiting at the dentist. Estou esperando no dentista. Então, em alguns casos, podemos usar o apóstrofo mais o s sozinho, sobretudo quando indica a casa ou loja de alguém, como no exemplo 3, em que ele não precede um outro substantivo, que é o office, que é o consultório. Então, é importante ressaltar também que os genitive case normalmente só acompanham o substantivo animados. Laura hair, the cat tire, my sister car, his friend father e etc. No entanto, em alguns casos, pode-se usar o genitive case com substantivos inanimados. Por exemplo, Brazil forest or the forest of Brazil, as florestas do Brasil. Então, as regras ortográficas do genitive case. A regra principal da ortografia do genitive case é acrescentar o apóstrofo mais o s logo após o substantivo que possui alguma coisa, que será o possuidor. Quando temos um substantivo que termina em s, então nós vamos colocar o apóstrofo mais o s ou apenas o apóstrofo, tá? Se duas pessoas compartilham uma mesma coisa, então nós vamos colocar o apóstrofo mais o s depois da última pessoa, ou seja, na última pessoa. Pois se nós colocarmos nas duas, indicaremos que cada uma possui uma coisa e que não que elas compartilham. Vamos ver nos exemplos a seguir, My friend's books ou your my friend's books. Então, veja que friends já termina em s. Então, eu posso colocar só o apóstrofo ou o apóstrofo e s. Monica is Rose's sister ou your Monica is Rose's sister. Mônica é a irmã de Rose. Também já termina em s, tá?
Então, eu posso optar por ou colocar só o apóstrofo ou colocar o apóstrofo US. Rose and Monica's parents. Os pais de Rose e Mônica. Então, como pertence às duas, então eu coloco o apóstrofo US na segunda pessoa, ou seja, no segundo nome, no segundo possuidor. Challenge and Monica's parents came to their wedding. Os pais de Challenge e os pais de Mônica vieram para o casamento deles. Então, como pessoas diferentes, eu coloco o apóstrofo e S em cada uma, tá? Para dizer que cada uma tem alguma coisa, tá bom? Agora, se fosse os pais das duas, aí eu colocaria o apóstrofo e o S apenas no último nome, tá bom? Como são os pais diferentes, eu coloco o apóstrofo e S nos dois nomes. Diferente do genitive case e o uso do of, tá? Então, a diferença do genitive case e o uso do of, que também indica posse. Então, para expressar a forma possessiva das coisas ou dos substantivos inanimados, é mais comum o uso da preposição of, tá? Há uma exceção quando a coisa remete a alguma atividade humana. Nesse caso, usamos o genitive case. Então, vamos ver nos exemplos. Do you know the capital of Goiás? Então, você conhece a capital de Goiás? Então, nesse caso, eu usei a preposição of. She didn't like the end of the book. Ela não gostou do final do livro. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro assunto do terceiro bimestre.